Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Projeto Fisioonco Movimento Rosa, com um olhar multidisciplinar. Vamos falar do tratamento da quimioterapia e da radioterapia na saúde bucal. Para isso, nós temos a nossa convidada, doutora Érica Arrucchi Nicoli, nossa amiga cirurgiã dentista, formada há 35 anos pela Unicid, com especialização em ortodontia pela Unisa e harmonização facial pela Uningá, trabalhando por 15 anos em serviço público no município de Mairiporã e há 33 anos em consultório particular. Muito obrigada, doutora Érica, por estar aqui no nosso podcast Fisioonco Movimento Rosa. A doutora Érica já participou com a gente de uma palestra para as nossas pacientes do projeto Fisioonco, dando uma luz, um tanto de informação para que elas cuidem da saúde bucal. Então, nós faremos aqui, doutora Érica, umas perguntas e respostas para que a gente se informe a todos de maneira simples, clara e fácil para você cuidar de sua saúde bucal enquanto estiver fazendo o tratamento de quimioterapia e radioterapia no câncer de mama. Muito obrigada, doutora Érica. Obrigada a você, Jane, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder participar de projetos maravilhosos como esse que você tem. E realmente é uma honra estar aqui novamente com você e poder colocar um pouquinho da nossa experiência em relação à saúde, que eu acho que é sempre importante, porque a saúde tem que ser vista como um todo, né? A gente não divide a saúde em partes. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a parte de saúde bucal, porque eu acho muito importante para tudo e para todos na vida, né? Mas eu acho que depois a gente tem um bate-papo com o dermato, com o oncologista, que foi maravilhoso. Isso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão geral do paciente, né, do ser humano, e a gente não divide o ser humano em blocos. Aqui a gente vai se dividir um pouco em bloco, porque a gente quer dar um pouquinho de informação para melhorar a qualidade de vida do paciente, que eu acho que é isso que a gente vem trazer hoje aqui para vocês. Sem dúvida. Então, vou começar umas perguntas, e aí você vai esclarecendo ao nosso público, tá ótimo, de todas as dúvidas que eles possam ter. Vamos lá. Devo procurar um dentista antes de iniciar o tratamento de quimioterapia e radioterapia? E qual é a importância disso? Então, isso é muito importante, Jane, porque a partir do momento que você vai iniciar um tratamento de quimio, de rádio, se você tiver uma avaliação prévia do dentista para saber como está a qualidade da saúde bucal, gengivas, lábio, língua, dentes, isso é muito importante, porque você começar um tratamento que ele faz uma mudança em toda a microbiota da boca, na quantidade de saliva, mesmo no apertamento bucal. Então, se a gente avalia o paciente antes e tem essa percepção do que precisa deixar saudável, fica muito mais fácil durante o tratamento fazer essa manutenção. Então, muitas vezes pedir até uma radiografia panorâmica para saber como é que está a situação óssea, como é que está a situação das restaurações, das próteses, se estão bem adaptadas, se o paciente tem alguma inflamação gengival. Isso tudo é muito importante fazer previamente para depois você ter uma tranquilidade durante esse procedimento do tratamento. Perfeito, porque aqui no projeto Fisioonco nós temos hoje em atendimento 70 pacientes, né? E a gente escuta nesses 3 anos, nós escutamos essas reclamações com as questões da boca. Sim. Por isso foi tão importante a palestra, o esclarecimento que você deu, que clareou na cabeça. A pessoa às vezes não enxerga uma coisa tão sutil, tão simples de fazer e que faz uma diferença no tratamento e no pós-câncer de mama, né, no pós-tratamento, porque essas sequelas às vezes demoram para passar, né? Então os cuidados com a boca, porque elas sentem assim, secura, dores, aquelas aftas grandes na garganta e na boca. Então a paciente às vezes não consegue tomar uma água, não consegue tomar um remédio. Então te pergunto aqui, se uma pessoa pergunta para mim, ou para você, durante o tratamento surgiram feridas nessa minha boca, o que eu posso fazer, como eu posso cuidar para minimizar o ardor, a dor, e para que eu possa seguir no meu tratamento com mais qualidade de vida? Tá.
Então, é muito comum o aparecimento de mucosites, que seriam como se fossem aftas. Isso acontece porque existe uma mudança do pH da saliva, ou seja, a saliva fica mais ácida. Existe também uma diminuição da produção salivar, porque o tratamento da químio e também da radioterapia, principalmente a radioterapia, por ser aplicada na região de mama, que é muito próxima ao pescoço, muito próxima à face. Então, e faz com que haja uma mudança de toda essa produção de saliva, há uma mudança nas glândulas, nas células da boca. Aparecem sim essas feridas e são muito dolorosas. Isso impede muito a alimentação do paciente, às vezes até beber água. Então é muito importante que o paciente relate, tenha um dentista que ele possa relatar a dor que ele está sentindo. E como minimizar? Existem anestésicos à base de lidocaína que podem ser aplicados. Existem bochechos que você pode fazer com diluição de água morna e bicarbonato de sódio e fazer bochechos 3, 4, 5 vezes ao dia para minimizar esse ardor, para ajudar na cicatrização. Muitas vezes com o seu dentista conversar e fazer laser terapia também é uma outra opção a se fazer. E para as dores ao engolir, também é importante analgésicos. Se essas feridas chegaram a infeccionar, muitas vezes tem que entrar com antibiótico terapia. Por isso, essa visão multidisciplinar é muito importante. O oncologista conversar com o dentista, com a fono, porque muitas vezes exercícios de fono, a fono também pode auxiliar nessa parte. Então, tudo isso é muito importante. Existem pacientes que desencadeiam a candidíase bucal, por conta da baixa imunidade que os tratamentos deixam. Então, muitas vezes você tem que entrar com fluconazol, com estatinas, que são antifúngicos, que também são importantes. E o bochecho também com clorexidina é muito importante, que a clorexidina ajuda a manter essa microbiota bucal em ordem. Perfeito. E a gente relata aqui também que a gente precisa se informar, por isso que este podcast é para isso, é para levar informação para você que às vezes não sabe, vai ficar sabendo tudo aqui agora, porque a informação salva vidas e te dá maior qualidade de vida. Muitas pacientes relatam esse gosto metálico durante e após o tratamento. Então, acho que se perdura, assim, tem um tempo longo que elas ficam sentindo e isso atrapalha na alimentação. Muitas perdem peso, a gente percebe que perdeu peso pela quimioterapia. Às vezes, elas perdem o peso por esses problemas bucais, porque elas não conseguem comer. Não dá para comer, não dá para engolir a água para tomar o remédio. A gente escuta esses relatos de feridas grandes, não são aftas pequenas, são feridas mesmo, úlceras, não? São úlceras que se formam. E esse gosto metálico, como poderia melhorar? Então, Jane, isso é uma coisa assim que, assim, aqui no projeto eu escutei muito naquela palestra sobre isso, né, sobre esse gosto metálico. E tenho pessoas próximas a mim que fazem tratamentos de quimioterapia e que relatam esse amargor, esse gosto metálico que realmente tira o prazer da alimentação. Porque, por incrível que pareça, a boca é o nosso principal e o nosso primeiro contato na vida, né? Através da boca que as emoções acontecem. O mamar, o sabor, o doce, o salgado, tudo isso vem através da boca. Então a boca ela é muito primitiva. E a partir do momento que você mexe com a boca, é muito desconcertante para o paciente pegar um alimento, imaginar o sabor e aquele sabor simplesmente desapareceu. Isso acontece por conta da química, das medicações e também por conta da radioterapia. Então, o que ajuda? O que ajuda é manter uma hidratação, beber muita água, é muito importante a hidratação, porque as papilas da língua ficam modificadas, a limpeza da língua, mas toda essa parte da higiene bucal, uso de fio dental, de cremes dentais fluoretados, de escova, precisa ser muito delicada, a limpeza precisa ser muito delicada, uso de fio dental muito delicadamente, e também o uso de raspadores de língua. O raspador de língua é um assunto super importante que eu até comentei, né? Esse assunto é a pauta para mim. É uma pauta, porque ninguém não. A grande maioria não sabe que precisa escovar a língua. Então. Aquela língua branca, saborosa, grossa, né? Fica assim, aquela coisa branca mesmo.
que é a saburra que a gente chama, conta né? aqui para todo mundo, então, como é que faz? Isso não é só aqui, né? Não, isso não eu é só vejo aqui, meus pacientes comuns, quando você fala, e aí, escova a língua, não escova a língua, né? Os pacientes ficam meio assim. É muito importante fazer essa limpeza da língua, e eu falo, principalmente ao acordar, porque quando a gente dorme, a gente passa quase 8 horas da nossa noite com a boca fechada, então ficam com muitas células mortas, e o paciente que toma medicação, essas células que ficam em cima da língua, né, mortas, com muita química, ao acordar, existe essa saburra que a gente chama sobre a língua. Então é muito importante que você pegue um raspador de língua, ou mesmo uma escova dental, e você coloca a língua para fora e realmente venha limpando aquela língua. Primeiro você faz um bochecho de água, porque a língua está seca. Aí você passa o limpador de língua, você vem com a escova, higieniza, e aí então você vai beber o seu primeiro copo de água da manhã. Para quê? Para que você beba essa água limpa, de uma maneira limpa. Então essa higiene é muito importante mesmo. Pois é. E a boca seca? A boca seca também, os pacientes relatam muito, por tudo isso que você já falou também, da própria quimioterapia, o que ela pode fazer além de beber água? Tem alguma coisa a mais que ela possa fazer para melhorar um pouquinho? Sim, existem as salivas artificiais. Salivas artificiais? Salivas artificiais em forma de gel, de spray, até eu ia trazer e não trouxe um da Biotene que eles têm. Então, assim, pode ajudar muito a paciente. Saliva artificial. Então, como se fosse uma gotinha. Isso, são gotinhas, ou spray, ou um gel que você coloca na boca e que ela te dá um conforto maior, né? Também mastigar chicletes. Claro que eu sou dentista e ninguém imaginaria, mas o chiclete sem açúcar é uma ótima opção para você induzir a salivação. Olha, que incrível. Isso ajuda bastante. E ter o hábito de beber água, pelo menos 2 litros, 2,5 litros ao dia, né? Uma outra dificuldade que a gente percebe, que elas falam, que ela fica com dificuldade de abrir e fechar a boca. Sim. Como se aqui tivesse tudo rígido. Isso é normal também? Pode acontecer? Sim, isso pode acontecer principalmente para pacientes que fazem a radioterapia. Causa o que a gente chama de trismo muscular, né? E esse trismo da mandíbula pode acontecer. E o que seria? Seria uma dificuldade de abertura da boca. Para uma melhora, seria com laser terapias, com alongamentos, com calor no local. E isso é uma coisa transitória, mas que precisa ser relatado para o dentista, porque é muito comum acontecer no tratamento. Senão a pessoa vai travando, sim, vai travando e pode fraturar dentes. Exato, porque a própria quimioterapia, às vezes, deixa a parte mais fraca, pode perder mais dente. Já existe uma mudança da situação do dente, né? Muitas vezes muda até a coloração do dente, o tratamento. E um travamento de mordida pode levar a fraturas de dente, fraturas de prótese, e que prejudicam muito, né? Ok. E nesse primeiro bloco aqui, qual uma mensagem que você pode deixar para os nossos espectadores, assim, pontual e simples? Bom, acho que a minha mensagem é que quanto mais você se amar e se cuidar, melhora a sua saúde, porque eu acho que toda doença, tudo que acontece na nossa vida está aqui. Então, se aqui a gente muda, a gente consegue mudar geral. Muito bem, muito obrigada. Encerramos aqui o primeiro bloco do nosso podcast Physio-One com Movimento Rosa, com um olhar multidisciplinar com a doutora Érica Arruki Nicoli. Muito obrigada. Obrigada a você.